Muito bom dia a todos aqueles que nos acompanham nesta série de atividades acadêmicas, Registros sobre Registros, patrocinada pela Uniregistral, cujo reitor é o meu querido amigo, desembargador José Renato Nalini, e pela Arispe, a cujo presidente, o Dr. Flaviano Galhardo, apresenta os meus melhores cumprimentos e também o testemunho de minha gratidão por nos propiciar este encontro semanal, que já está indo para o número 165 hoje. Quero agradecer também a presença de todos os que aqui se encontram e hoje, de modo especial, peço para fazer a saudação em nome do Dr. Pedro Bragato, que nem sempre consegue estar aqui presente, é um motivo de alegria para nós, e aproveitar para saudar com muito júbilo a criação aqui em São Paulo da Academia Nacional de Direito Notarial e Registral. Academia Nacional de Direito Notarial e Registral, presidida pelo Dr. Marcos Kikunaga e sob a vice-presidência deste nosso prezadíssimo amigo e que aqui sempre nos honra com o comparecimento, o Dr. Mauro Antônio Rocha. Faço votos de que esta academia preencha efetivamente este vazio, ou quase vazio, que em muitos aspectos nós encontramos no tratamento científico do direito notarial e do direito registral. Muito bem. Aliás, estive na sessão inaugural da solene, o Conde Júlio já esteve também, doutora Amanda, e muitos bons juristas ali presentes. Tive a ocasião de encontrar vários amigos, o doutor Ademar Fioranelli, por exemplo, lá estava, o Tabelião Vanpré, a doutora Mônica Franqueiro e outros cultores dos estudos, das notas e dos registros públicos. Muito bem. Ainda no prosseguimento desses estudos, eu gostaria de referir algumas circunstâncias. Primeiro, o interesse que continua a haver na OAB por questões relativas aos registros e às notas. Eu, amanhã, fui convidado para a honra minha estar na Ordem dos Advogados do Brasil, na subseção de Santos, para falar sobre o processo extrajudicial de Jucapião. Na semana que vem, vou, se Deus permitir, a Belo Horizonte para falar nas faculdades Arnaldo, lá em um curso de pós-graduação que a registradora Vanusa Arruda, com muita competência, mantém nesta faculdade. Enfim, ainda há esperanças de que nós consigamos manter viva a chama dos estudos relativos aos registros e às notas. Isso não pode ficar reduzido à prática diária dos notários e registradores. Nós precisamos realmente incentivar a que mais juristas se dediquem a isso. É a forma de nós criarmos uma comunidade científica para desenvolver esses nossos estudos. Bom, e com reflexo favorável às instituições correspondentes, não é? Para aqueles que compartilharem esta aula publicamente pelo Facebook até sexta-feira, às 16 horas, haverá o sorteio na segunda-feira desses 4 exemplares que aqui se encontram. O primeiro tomo do Notas sobre Notas e Outras Notas, editado pela Lepanto e que antecede a publicação de um novo tomo que está em vias de concluir-se, e que nós pretendemos ver à luz no princípio do ano que vem. Este opúsculo, A Cidade de Deus e o Registro de Imóveis do Futuro, também editado pela Lepanto, que corresponde a uma palestra proferida em Curitiba, a convite da Aripar. O terceiro tomo do Registro de Imóveis Princípios, Registro sobre Registros, também da Lepanto, e o famoso Vademecum, da doutora Laura Contreira Porto, do Dr. Pedro Henrique Martins Bragato, aqui presente, e do Dr. Rodrigo Pacheco Fernandes, Vademecum, cartório editado pela Primus, com as suas atualizações. Uma obra realmente interessante. Muito bem. Vamos à exposição de hoje. O tema de hoje é relativo à inalienabilidade e empenhorabilidade dos imóveis objeto da hipoteca cedular. Isso pendia de breve exame ao final da nossa exposição anterior.
Começamos por dizer que o Ademar Ferranelli, o grande registrador do 7º Ofício Imobiliário de São Paulo, um estudioso importante da matéria, com 67 anos de prática de cartorial, versou a matéria com larga fundamentação e documentação e observou logo de saída que, em linha de princípio, podendo todo prédio hipotecado ser suscetível de alienação, ou seja, sem embargo desta afirmação principiológica de que todo prédio hipotecado pode ser alienado, 2 decretos-leis brasileiros, ou seja, o de número 167, que é de 14 de fevereiro de 1967, e 413, de 9 de janeiro de 1969, condicionam a alienação dos imóveis afetados por hipoteca cedular à anuência do credor hipotecário, ou seja, há nisto uma restrição, uma limitação. Quero saudar aqui a chegada do meu estimado amigo, Dr. Ricardo Felício Scaff, juiz da Primeira Vara Cível de Guarulhos, diretor do Fórum Local, e da doutora Laura Contreira Porto, a quem eu acabo de mencionar aqui ao referir ao Vadimeco. Mas voltando, esses decretos-leis, 167 e 413, condicionam a alienação dos imóveis objeto da hipoteca cedular à anuência do credor hipotecário. Isso é uma forma de limitação de natureza subjetiva. A anuência é essa expressa de modo literal. Eu vou ler aqui os 2 dispositivos específicos que nesses decretos-leis, o 467 e o 413, tratam da matéria. Diz o 59 do Decreto-Lei 167. A venda dos bens apenhados ou hipotecados pela cédula de crédito rural depende de prévia anuência do credor por escrito. E o 51 do Decreto-Lei 413. A venda dos bens vinculados à cédula de crédito industrial depende de prévia anuência do credor por escrito. Ou seja, são expressões paralelas, uma referente à cédula de crédito rural, a outra referente à cédula de crédito industrial. Também a impenhorabilidade relativa, porque vejam que aqui do que se trata é de uma impenhorabilidade relativa. Pode ser penhorado, desde que haja anuência. Então ela é relativa, não é absoluta. Dos imóveis objeto destas 2 aludidas hipotecas cedulares, impõe-se nas normativas de suas regências, ou seja, ali se tratou da alienação, aqui se trata da possibilidade de penhora. É claro que as coisas estão ligadas entre si, a penhora visa justamente a alienação. Portanto, não é de estranhar que assim se escrevesse quanto ao tema específico da constrição ou da penhora. Diz o artigo 69 do Decreto-Lei 167, aspas, os bens objeto de penhor ou de hipoteca, constituídos pela cédula de crédito rural, não serão penhorados, arrestados ou sequestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro empenhador ou hipotecante. Então, aqui há uma forte limitação, não é? Cumprindo ao emitente ou ao terceiro empenhador ou hipotecante, denunciar a existência da cédula às autoridades incumbidas da diligência ou a quem a determinou, sob pena de responderem pelos prejuízos resultantes da sua omissão. Isso diz o artigo 69 e é também, mudando o que deve ser mudado, o que se lê no artigo 57 do Decreto-Lei 403. Bom, Ademar Ferranelli, a quem já havíamos mencionado, remeteu-se a um julgado do mais posterior dos tribunais brasileiros. Trata-se do RE 89.602, recurso extraordinário, que foi interposto contra um acordo do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, num processo de embargos de terceiro opostos por credor de hipoteca cedular rural. Neste recurso extraordinário, decidiu a segunda turma do STF no sentido da impenhorabilidade do imóvel objeto dessa hipoteca. Assim, consta da ementa do julgado, que eu leio, é um julgado de 1978. São impenhoráveis e, portanto, não estão sujeitos à execução os bens objetos de penhor ou de hipoteca constituídos por cédula de crédito rural devidamente registrada no registro de imóveis. Então,
Volta-se a dizer que se trata de uma cédula que esteja devidamente registrada no registro de imóveis. O voto condutor do acórdão foi deste excelente ministro que nós tivemos na Suprema Corte, o ministro José Carlos Moreira Alves. Carioca de nascimento, mas professor aqui da Universidade de São Paulo, professor também da cadeira de Direito Romano aqui em São Paulo. Diz, em determinado excerto, o voto do ministro Moreira Alves: as considerações em que se baseou o acórdão recorrido não podem sobrepor-se a textos taxativos de lei, que não dão margem a outra interpretação, senão a que resulta de seus termos. Verifiquemos que isso está na antípoda do chamado ativismo, não é? Judicial, que recria e que ultrapassa os termos expressos das leis. Aqui não. O ministro Moreira Alves fala claramente em que considerações, de certo modo livres, não podem sobrepor-se a textos taxativos de lei. Ver que há uma certa maldade de alguns autores antigos que ao tratar da chamada Escola do Direito Livre, foi uma escola famosa, né? Lembra-se que dessa escola o paradigma era o famoso juiz francês, o Magnot, juiz Magnot, que julgava de acordo com os sentimentos cristãos, que ele julgava ter insuficiente. Parece que era uma boa pessoa mesmo, mas julgava de acordo com os seus próprios sentimentos. E aqui no Brasil, um autor dizia que com uma certa impiedade a escola não podia chamar-se Escola do Direito Livre, mas Escola Livre do Direito. Se livrava do direito e decidia de qualquer modo. Mas prossigamos aqui. Esse entendimento foi adiante também acolhido pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Eu menciono aqui o julgado de 1994, portanto, num período em que as oscilações na jurisprudência do STF não eram muito flagrantes. Você já viu uma certa continuidade de julgados, dando uma segurança de orientação, não é? Como ficou já indicada a circunstância de que a impenhorabilidade dos imóveis dados em garantia cedular e hipotecária é relativa. De logo, no primeiro sentido, porque a hipoteca pode escutir-se pelo credor. Se ela pode escutir-se pelo credor, é porque ela pode ser penhorada. O imóvel pode ser penhorado. Portanto, já nisso haveria que admitir-se a possibilidade não podemos afirmar que há uma impenhorabilidade absoluta quando, ao menos, o credor pode hipotecar. Mas, além disso, ele pode dar anuência à constrição, caso em que se estende ainda mais a possibilidade da penhora. De maneira expansiva, o Superior Tribunal de Justiça, aqui no Brasil, tende ao entendimento de que, eu cito aqui um julgado de 2018, aspas, a impenhorabilidade conferida pelo artigo 69 do Decreto-Lei número 167, de 67, ao bem dado em garantia na cédula de crédito rural, não é absoluta. De fato, não é absoluta. Podendo ser relativizada na hipótese em que não houver risco de esvaziamento da garantia, tendo em vista o valor do bem ou a preferência do crédito cedular. Aqui é importante, porque realmente houve uma expansão. Qual é a hipótese que se avista, indicada nesta passagem desse recurso, que foi confirmado em outros dois julgados da mesma corte? Imaginemos que o imóvel tem um valor residual, além do valor garantido pela hipoteca, muito maior. Então, admite-se a penhora porque não vai haver prejuízo para o credor hipotecário, ou seja, será suficiente para cobrir o crédito referente à hipoteca e outros créditos. Então, há uma extensão além do que está na lei, ou seja, já aqui dispensa-se, aparentemente, por essa indicação, a anuência do credor hipotecário, porque ele não seria prejudicado, é uma leitura que deve entender-se razoável da norma. Ou seja, ele não vai ser prejudicado e, por isso, é possível haver essa hipoteca. Claro que isso envolve avaliação do bem, a certeza de que a alienação judicial estará limitada
por esse pressuposto de que se vai garantir efetivamente ao menos o valor do crédito garantido pela hipoteca. No julgamento, ainda pelo STJ, um julgamento da terceira turma, em abril de 2013, julgamento esse conduzido pelo voto do ministro Sidney Bennett, que eu quero fazer um parênteses aqui para indicar um tributo da minha consideração por esse grande jurista, grande magistrado, o ministro Sidney Bennett, que foi a altura do meu ingresso na magistratura, como juiz substituto, um dos parâmetros da minha atuação. Realmente, aliás, lecionamos juntos um determinado período na Faculdade de Direito de São Bernardo. E ali eu o conheci, efetivamente, e realmente um grande magistrado. Depois eu o reencontrei na minha sessão de Direito Público, ele foi meu antecessor, um dos meus antecessores, na presidência da sessão de Direito Público, e é um magistrado e uma pessoa de grande valor pessoal. Diz ele que a relativização mais expandida da impenhorabilidade do bem objeto da hipoteca cedular é cabível, mas com as considerações que ele faz aqui na ementa desse julgado que eu mencionei aqui. Diz ele, a impenhorabilidade conferida pelo artigo, faltou a palavra arte aqui, 69 do Decreto-Lei número 167 de 67, ao bem dado em garantia na cédula do decreto rural, não é absoluta, isso já ouvimos. Pode ser relativizada. Notem que ele tem essa preocupação, nesse caso muito interessante, de deixar clara a posição, ou seja, escrever com clareza, com transparência o que se está decidindo. Ela pode ser relativizada em execução fiscal. 2, após a vigência do contrato de financiamento. 3, quando houver anuência do credor. E 4, quando ausente risco de esvaziamento da garantia, tendo em vista o valor do bem ou a preferência do crédito cedular. Estão aqui bem esclarecidas, portanto, as possibilidades em que esta penhora pode ser realizada. Essa orientação parece que se consolidou no STJ e conta também com o alistamento de outras hipóteses expansivas, por exemplo, de débito alimentar, de dívida trabalhista, e quando os créditos forem de um só e mesmo credor. Nesse julgado destacou-se, entretanto, vamos ver aqui a citação, a insolvência do devedor não figura entre as hipóteses de afastamento da impenhorabilidade aventadas pela jurisprudência do STJ. Então, o só fato de o devedor ser insolvente não significa que se possa fazer a penhora do imóvel. Até porque não se teria garantido, esse é o ponto, não se teria garantido necessariamente aqui a posição do credor. Ultimando, então, esta nossa rápida incursão no capítulo das hipotecas cedulares, faz falta ainda examinar o tema da cédula de produto rural, objeto de uma lei de 1994, a Lei 8.929, de 28 de agosto, que foi alterada pela Lei 10.200 de 2001, de 14 de fevereiro. É bem o momento aqui de fazer um parênteses para louvar um acontecimento recente, a edição de um decreto presidencial, pudera isso se transformar também depois numa inspiração para uma lei, que determina, agora, decreto da semana passada, que determina que os órgãos federais, os poderes, as entidades todas federais, nos limites correspondentes de suas atribuições e competências, editem decretos e provimentos de consolidação dessas normas. Nós estamos vendo aqui, são normas esparsas, que tornam verdadeiramente a vida, pode-se dizer, infernal. Nós antecipamos o inferno jurídico. No inferno é que deve ser assim, né? Norma para tudo. E a gente não sabe nem onde encontrar essas normas. Oxalá isso sirva também para as leis e de futuro, quem sabe, até li com uma certa ansiedade
o decreto para ver se dava algum jeito de expandir isso para as normas judiciais do serviço extrajudicial, mas não há. Aquilo lá só se refere às entidades federais. Que oxalá fosse possível de estender também para a esfera estadual. A esfera estadual e da justiça, por exemplo, em que há centenas de normas, provimentos, resoluções, recomendações, etc. Hoje em dia é impossível acompanhar o movimento legislativo. Bom, dito isso, prosseguimos aqui. Aqui eu digo que se cuida de um título, nessa cédula de produto rural, né? Um título, que é esta cédula, representativa de promessa de futura entrega de produtos agropecuários. Quer dizer que nós temos aqui a venda antecipada desses produtos. Eu vendo antecipadamente, faço um título, e esse título significa verdadeiramente a antecipação da entrega desses produtos, o que significa dizer que eles são vendidos com anterioridade. Antes dessa lei 8.929, de 1994, o Brasil já possuía a prática de venda antecipada de produtos rurais. Ou seja, não foi a lei que permitiu isso ou que estabeleceu a prática. Ela já existia, ao contrário. A lei veio para tratar de regularizar ou de regulamentar aquilo que já se praticava. E isso se dava como? Se dava por meio de contratos celebrados com apoio no Código Comercial. Então, apanhava-se os chamados contratos mercantis ou contratos comerciais e, com apoio nessas normas de caráter genérico, portanto, se fazia essa venda antecipada de produtos rurais. Mas não se previa no Código Comercial a emissão de títulos representativos da promessa de entrega dos produtos. Ou seja, a novidade está exatamente com a Lei 8.929 em admitir-se a emissão de uma cédula, a cédula de produtos rurais. Com a admissão em lei da emissão de cédula de produto rural, como título líquido e certo, está previsto estritamente no artigo 4º da lei, alargou-se e tornou-se mais flexível a prática então existente. Ou seja, então, até porque começou a dar-se mais segurança para essa prática. Cercou-se o contrato de uma garantia que não havia antes desta previsão. Fábio Ulloa Coelho, grande comercialista, diz que é um título extremamente versátil. E observa que esta cédula possui muitas finalidades, dizendo que assim se atende, com sua criação, às dificuldades do Estado brasileiro em financiar as atividades rurais. É uma forma também de atender ao interesse do financiamento das atividades rurais. Prevê a normativa de regência que se apliquem à cédula de produto rural as normas de direito cambial, com as seguintes modificações. Primeira modificação. Esse texto é o texto do artigo 10 da Lei 8.929. Primeira modificação. Os endossos devem ser completos. Segundo, os endossantes não respondem pela entrega do produto, mas estão somente pela existência da obrigação. E terceiro, dispensado o protesto cambial para assegurar o direito de regresso contra avalistas. Portanto, são essas três exceções à aplicação das normas de direito cambial. Essas normas que eu referi, e porque a Lei 8.929 é anterior aos preceitos do Código Civil em matéria cambiária, são as da Lei Uniforme de Genebra, sob letra de câmbio e nota promissória. Ulloa Coelho. Veja, eu estava dizendo, certa vez um juiz que ingressava na carreira me indagou, pedindo para aconselhar-se, onde é que devia trabalhar. Eu disse, olha, se quer trabalhar, se puder trabalhar em São Paulo e quiser conhecer todo o direito, todo o direito, eu tenho uma sugestão. Qual? Vai para a vara de registros públicos. Ela se aplica de tudo. Desde o direito penal para tratar do sequestro, tema do sequestro, quando é que se registra, quando se registra. Obviamente, todo o direito civil, direito tributário, direito administrativo, direito cambial. É realmente o local para quem queira conhecer, ter uma visão de todo o direito. É exatamente. Pensa-se que o direito registral seja,
em certo sentido, um ramo especializado do direito, não há dúvida. É efetivamente um ramo específico, um segmento especial. Entretanto, é um segmento especial ao qual segmento convergem, sobretudo no plano substantivo, uma série imensa, séries imensas de regras, de outras leis, de outros ramos do direito. O que reforça a ideia, mais uma vez, de que o direito, na verdade, só é partido para facilitar o seu estudo. Na verdade, isso é unitário. E nós é que precisamos encontrar as suas fórmulas. E nos registros públicos parece que nós temos a atração de todos esses campos. Essa cédula define-se por ser o título que representa, abro aspas aqui para citar o artigo 1º da Lei 8.929, uma promessa de entrega de produtos rurais. Isso já o deixamos dito há pouco. Equivale dizer que é uma venda a termo, ou seja, na prática, uma venda a prazo. Eu cito aqui o De Plácido de Silva. De Plácido de Silva é um autor paranaense e é provavelmente na minha família a primeira, embora remotamente deva dizer desse parentesco meu em relação a ele, o primeiro jurista que parece ter havido na minha família. Ele era primo do meu avô materno. Eu não cheguei a conhecê-lo. E o seu dicionário é muito festejado, ele parece que foi um grande comercialista, mas o seu dicionário, que é muito, o vocabulário, é muito festejado, mas é preciso que se admita também que ele se calca demasiadamente no dicionário do Henri Capitan. Alguns conceitos são tamanha admiração dele para o Capitan que pode-se dizer que eram conceitos calcados nas expressões de Capitan. Mas um autor interessante, especialmente no campo do direito comercial. E o seu vocabulário, eu penso que ainda é dos dicionários jurídicos um dos mais, se não o mais frequentado no Brasil. É muito interessante, realmente, ele distingue bem as coisas. Diz ele, então, que nesta promessa de entrega de produtos rurais, nesta cédula, há o que se considera, agora sim, a doutrina dele, uma venda a prazo ou venda a termo, em que se dá o antecipado recebimento do preço, com a promessa de entrega futura de determinados produtos rurais. Então, paga-se o preço e depois se recebe a mercadoria. Nós fazemos isso, né? Ainda hoje, em nossos tempos, é assim, nós pagamos antes, até para comprar um livro, não é? Nos dirigimos a essas redes, por exemplo, a Amazon, damos a ela o dinheiro, ela vai, pega o nosso dinheiro, vai na editora, compra o livro, e aí que nos entrega. Na verdade, ela faz um papel de intermediação aí. Aliás, aproveito para dizer e parabenizar a editorial Lepanto, que acaba de estar inscrita lá na Amazon, facilitando, portanto, a venda dos livros, editados com muito capricho aqui pela Lepanto. Parabenizo a diligência do Conde Júlio e da doutora Amanda por obter esse caminho. Muito bem. Cabe aos produtores ou às suas associações, incluídas as cooperativas, artigo 2º, expedir um título cambial endossável, que pode acompanhar-se de garantia. Aqui é o ponto que nos interessa, porque até agora não havíamos falado da garantia. Qual pode ser essa garantia? Pode ser penhora, pode ser alienação fiduciária, tema tão caro aqui é o doutor Mauro, e pode ser a hipoteca. Nós estamos tratando aqui da hipoteca. Admitindo-se, agora já aqui falando de hipoteca, que essa garantia recaia sobre imóveis, tanto urbanos quanto rurais, artigo 6º, com exigível registro para sua eficácia contra terceiros, artigo 12. Registro esse a efetuar-se dentro no prazo exíguo. Aqui vem uma indicação interessante, porque vai ter reflexo no tema da prenotação. Né? Aspas, de 3 dias úteis a contar da apresentação do título, sob pena de responsabilidade funcional do oficial encarregado de promover os atos necessários. Parágrafo 2º do artigo 12. Na trilha do que também se prevê nos decretos-leis números 167 e 413, a Lei 8.929 dispôs em seu artigo 18 acerca da impenhorabilidade do bem objeto das garantias nela versadas.
Faltou um S aí depois do... Aspas. Os bens vinculados à cédula de produto rural, tratados aqui de maneira comum no Brasil. Não há nenhum instituto que se crie no Brasil que já logo não se coloca uma sigla. Havia mesmo uma brincadeira antiga em alguns bancos, Banco do Brasil, Banco Central. Isso me contou o desembargador Haroldo Viotti, que quando o moço trabalhou num desses bancos, que havia um departamento especializado em descobrir siglas e apontar siglas para cada realidade que se criava. Criava um instituto novo, uma expressão nova, logo alguém... E havia certas regras, número máximo de letras, só podia ser no máximo 2 sílabas, etc. E gente que dedicada a isso, a função era descobrir siglas. O Brasil gosta muito disso, todas as coisas têm siglas. Dá a impressão de... Sabe o que é essa impressão de intimidade quando se fala pela sigla, né? Os bens vinculados à cédula de produto rural, que vem na lei escrita assim, a CPR, não serão penhorados ou sequestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real. Cumprindo a qualquer deles denunciar a existência da cédula às autoridades incumbidas da diligência ou a quem a determinou, sob pena de responderem pelos prejuízos resultantes de sua omissão. Mais ou menos repete aquilo que já vinha nas outras legislações similares. Julgado do Superior Tribunal de Justiça, recurso especial 1.327.643, firmou-se no entendimento de a função social que foi atribuída à cédula de produto rural prevalecer sobre outros créditos, incluso, e era o caso objeto do julgamento, o de natureza trabalhista. Atenção para isso, hein? De sorte que se esboça uma inclinação, que se bem não possa dizer-se já exclusora de modo absoluto da penhorabilidade do bem objeto da hipoteca instituída com essa cédula, restringe a maior extensão reconhecida para a penhora de bens garantidos ao plexo das hipotecas cedulares dos Decretos-Leis 167 e 413. Notem, porque ao admitir que a função social relativamente a esses produtos rurais é até mesmo superior aos créditos de natureza trabalhista, parece colocar esta situação de impenhorabilidade relativa num plano de maior restrição, de maior limitação do que nos demais, em outros casos. É verdade também que aqui se trata de um só julgado. Nós precisamos aguardar uma certa massa de decisões, se é que vai ser possível isso, porque não é algo muito frequente a emissão ou pelo menos a discussão dessa matéria no judiciário, para ver se essa posição se confirma ou não. Muito bem. Há quem goste dessas tratativas muito peculiares da normativa posta. Eu confesso que prefiro questões mais abstratas, mais universais. Em todo caso, nós temos que tratar disso, seja chato ou não, seja uma amassada ou não, faz parte do nosso programa e assim há de ser. Quero antecipar também uma alteração de exibição de um programa. Nós já gravamos na semana passada a aula relativa, que vai ser passada no dia, se Deus permitir, no dia 1º de janeiro de 2020. Acontece que não me dei conta, na verdade, embora tenha feito toda uma saudação, 1º dia do ano, parabéns, etc., eu não me dei conta de que isso implicaria uma movimentação que seria de todo prejudicial, inconveniente, porque o nosso serviço administrativo, o nosso serviço técnico, cujas competências são de louvar, e aqui eu reconheço publicamente, teria que estar a postos no dia 1º, enquanto eu estaria descansando. Então, nós conversamos aqui por uma boa sugestão do nosso setor administrativo. Essa aula será exibida, se Deus permitir, no dia 2. E eu farei ali, como já está gravada, a saudação do dia 1º a todos aqueles que nos acompanham. Eu quero, ao ensejo de encerrar esta nossa aula de hoje, agradecer muitíssimo a presença de todos, novamente saudar o Dr. Mauro Antônio Rocha pela criação da Academia Nacional de Direito Notarial Registral, augurando que ela produza bons frutos. Agradecer a presença do Dr. Ricardo Felício Scaff, que inaugura no dia 9, agora, na próxima segunda-feira, com a presença do presidente do Tribunal de Justiça e até mesmo, segundo consta, de um ministro de tribunal, 3 ministros de tribunais
de um só tribunal posterior ou de 2 tribunais posteriores? Confirmou Lewandowski, ministro Lewandowski. Ministro Lewandowski. Ministro Moura Ribeiro. Ministro Moura Ribeiro do STJ. E ministro Antônio Carlos do STJ. Ministro Antônio Carlos, ou seja, de 2 tribunais posteriores, mostrando o prestígio da comarca de Guarulhos e do Dr. Ricardo Felício Scaff. Inaugura, enfim, em Guarulhos, um novo prédio que era realmente necessário para as atividades forenses da região. Aliás, eu já estive visitando aquele prédio, eu tenho a imensa honra de ser o coordenador da circunscrição judicial de Guarulhos, que foi minha comarca, não é? A minha comarca inicial de terceira, a antiga terceira entrância foi de Guarulhos, onde eu instalei a 6ª Vara Civil, in illo tempore, como se diz. Mas quero parabenizar o doutor Ricardo pela diligência, porque se não foi muito fácil, havia várias instâncias a ser vencidas, não é só a execução da reforma do prédio, mas também a contratação do prédio, o aluguel, a autorização do tribunal, a participação da prefeitura local, o que exigiu do Dr. Ricardo Scaff uma diligência que deve ser muito aplaudida aqui. Parabenizo e faço votos de que não só a inauguração, mas depois o transcurso dos trabalhos forenses ali produza também ele bons efeitos. Quero agradecer mais uma vez ao reitor da Unregistral, Dr. José Renato Nalini, e ao diretor-presidente da Arisp, Dr. Flaviano Galhardo, a ocasião que nos ensejam ambos de poder reunir-nos aqui. E cumprimentar a todo o nosso público da via eletrônica, fazendo votos de que para o ano que vem consigamos estabelecer, porque não foi possível este ano, as projetadas academias de Pernambuco, lá com a Graziela Guerra, e do Paraná, com o Colégio Notarial do Paraná, ora sob a presidência da doutora Mônica Della Vecchia, e com o grande vice-presidente, o doutor Renato Lana, bem como que a Academia Maranhense, presidida pelo doutor Tiago Estrela, prossiga nas suas atividades e que se realizem os projetos. A academia não deve ser só algo para dar titulação a seus acadêmicos, é preciso que elas produzam efetivamente aquilo que é o reclamo científico, que é próprio delas, e colham também os frutos correspondentes no plano político. Muito obrigado a todos e até a semana que vem, se Deus permitir.